Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa questão bem complexa. O que afinal significa ser uma pessoa humana? E para nos guiar nessa jornada, vamos usar a perspectiva filosófica e teológica que vem de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, tudo com base nos escritos do padre Miguel Ângelo Fuentes. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move tudo isso. O que a gente é de verdade? Será que somos um espírito que só está usando um corpo, como se fosse uma ferramenta? Ou será que a nossa consciência, tudo que a gente pensa e sente, é só o resultado de processos químicos e elétricos no cérebro? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa discussão. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai ser como montar um quebra-cabeça. A gente começa com a peça fundamental, a união entre alma e corpo. Depois, vamos entender o que exatamente é a alma, de onde ela vem, e aí exploramos a inteligência. E para fechar, vamos ver como os nossos atos do dia a dia acabam moldando quem a gente é, através dos hábitos, tanto os bons quanto os ruins. Então, o primeiro conceito, e ele é central para tudo, é a relação super íntima entre a alma e o corpo. A visão que a gente está explorando aqui diz que não somos como um piloto que comanda um navio, sabe? Essa é uma ideia bem famosa de outros filósofos, mas aqui a relação é, nossa, muito mais profunda. E a chave para sacar essa profundidade está nesse termo aqui, união substancial. Isso não é só uma mistura de coisas, nem um amontoado de partes. Significa que a alma e o corpo se unem para formar uma coisa só, uma única substância, que é justamente a pessoa humana. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, na direita, tem a ideia de Platão e Descartes, a tal da união acidental. Nela, o corpo é tipo um carro, uma ferramenta ou até uma prisão para a alma. Mas na esquerda, a gente vê a visão tomista aristotélica. O corpo não é um acessório, ele é parte essencial de quem a gente é. A pessoa é, ao mesmo tempo, um ser que sente e o ser que pensa. Tá, mas como a gente pode ter certeza que essa união é tão forte assim, substancial? A filosofia aponta para 3 experiências que todo mundo tem. Primeiro, a consciência de que o eu que está pensando agora é o mesmo eu que sente fome ou dor. Segundo, o jeito como o corpo e a mente se atrapalham. Tenta resolver um problema de matemática com dor de dente. Difícil, né? E terceiro, ações como o medo ou a raiva, que são totalmente mentais e físicas ao mesmo tempo. O coração dispara, a mão soa, tudo junto aponta para um ser único. Certo. Mas como exatamente a alma e o corpo conseguem formar essa unidade tão profunda? A resposta, segundo essa filosofia, está na ideia da alma como a forma do corpo. E aqui, calma. Forma, na filosofia de Aristóteles, não tem a ver com o formato de fora, tipo se a pessoa é alta ou baixa. Forma é o princípio que organiza por dentro, o que faz uma coisa ser o que ela é. A alma, como forma, é o que pega um monte de matéria e transforma num corpo humano vivo, organizado e que funciona. É ela que dá vida, unidade e sentido a esse corpo. E essa ideia traz umas consequências bem profundas. Se a alma é a forma do corpo, então ela foi feita para ele. A morte, nesse caso, passa a ser vista como algo não natural, uma separação de duas coisas que deveriam estar juntas. Outro ponto. É o corpo que torna cada alma única, que faz de uma pessoa esta pessoa específica e não outra. E isso vai até para a psicologia. Sugere que não existe uma doença que seja só mental, porque mente e corpo estão sempre conectados. Essa citação do Catecismo da Igreja Católica amarra bem a ideia, né? Ela mostra como essa doutrina filosófica foi incorporada na teologia, afirmando que espírito e matéria no ser humano não são duas naturezas separadas, mas que a união delas forma uma única natureza. Bom, isso tudo leva a gente para uma outra pergunta bem importante. Se a alma é a forma do corpo, de onde ela vem? E quando exatamente essa união acontece? A tese central aqui é muito direta. Cada alma humana é uma criação única e imediata de Deus. Ela não pode vir da matéria dos pais, porque a alma é espiritual. E também não pode vir de um pedaço da alma deles, porque as almas são simples, não dá para dividir. Cada alma, então, seria um ato criador único. A próxima pergunta é a consequência lógica disso. Tá, mas quando essa infusão da alma acontece? É bem no momento da concepção ou em algum outro ponto do desenvolvimento do embrião? A fonte que a gente está usando apresenta 3 teses que se completam para lidar com essa questão. A tese ética diz que a obrigação de proteger a vida começa na concepção, ponto final. A
A tese embriológica olha para a biologia e diz: desde que os gametas se fundem, já existe ali um indivíduo único da espécie humana, com seu próprio DNA se desenvolvendo por conta própria. E, por fim, a tese filosófica amarra tudo. Se biologicamente é um indivíduo da espécie humana, então é uma pessoa humana. Personalidade não é algo que se adquire depois. Agora, vamos avançar para uma das faculdades mais incríveis da alma humana, a inteligência. A grande questão aqui é se o ato de pensar pode ser simplesmente reduzido a processos materiais que acontecem no cérebro. Nesse debate sobre mente e cérebro, existem basicamente 4 grandes posições. O condutismo, ou behaviorism, basicamente ignora a mente. O monismo reducionista diz que mente e cérebro são a mesmíssima coisa. O dualismo, por outro lado, fala que são 2 realidades totalmente diferentes. E tem o fisicalismo não reducionista que tenta um meio termo, dizendo que a mente está no cérebro, mas é mais do que só biologia. A filosofia tomista aristotélica argumenta que a inteligência tem que ser imaterial, e ela dá 3 motivos para isso. Primeiro, a nossa capacidade de entender ideias abstratas, como justiça ou beleza, coisas que não dá para pegar ou medir. Segundo, a capacidade de refletir, ou seja, pensar sobre o próprio pensamento. E terceiro, o fato de que a nossa inteligência pode conhecer a natureza de qualquer tipo de corpo, o que seria impossível se ela mesma fosse um órgão material limitado. Certo, já que a gente entendeu um pouco sobre as faculdades da alma como a inteligência, vamos ver como elas são moldadas no dia a dia. E isso nos leva direto ao conceito de hábitos. Na filosofia, hábito é muito mais do que só uma rotina. É uma qualidade que fica na gente, uma espécie de segunda natureza, que deixa nossas faculdades, como a vontade, inclinadas a agir de um jeito específico. O hábito faz com que uma ação se torne fácil, rápida e até gostosa de fazer. E os hábitos se dividem basicamente em 2 categorias. As virtudes são os hábitos bons, aqueles que nos inclinam a agir de acordo com a razão, que nos aperfeiçoam. Já os vícios são os hábitos ruins, que nos levam a agir contra a razão e acabam nos prejudicando. E focando um pouco mais nesses hábitos ruins, nos vícios, a tradição destaca um grupo bem especial, os vícios capitais. E é super importante entender que eles não são chamados de capitais porque são os piores pecados, mas por outro motivo bem específico. O ponto central está aqui. Capital vem de caput, que em latim significa cabeça. Um vício capital é uma cabeça porque ele funciona como um ponto de partida que gera e comanda outros pecados. O objetivo dele é tão desejado que, para alcançá-lo, a pessoa acaba cometendo vários outros atos errados no caminho. São Gregório Magno tinha uma imagem ótima para isso. Ele dizia que os pecados que nascem de um vício capital são como suas filhas. E aqui a gente tem os exemplos. A avareza, por exemplo. Para conseguir o que quer, pode gerar fraude, mentira. A ira pode levar a brigas, insultos. Isso mostra direitinho como esses vícios principais se tornam a fonte de um monte de outras ações. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A grande ideia aqui é que as nossas ações nunca são isoladas. Elas estão nos moldando o tempo todo. Cada ato que a gente repete está construindo essa segunda natureza. A questão, então, que fica é: que tipo de pessoa estamos nos tornando a cada dia com cada escolha que fazemos?